sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um Diz Aí, você de casa é o meu convidado. Já temos aqui a nossa convidada preparadíssima, que, aliás, voltou para estar conosco novamente, tratando agora de um tema também muito importante que acontece e muitos não sabem que acontece. E apesar de ser um país livre, será que também acontece aqui em solo brasileiro, por exemplo? Já já a gente vai saber melhor sobre isso. Já já eu revelo este tema tão importante. Mas antes, deixa eu apresentar aqui, dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, que mais uma vez é uma honra e uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda, pastora Yara. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada a todos que estão em casa acompanhando o programa de hoje. É uma alegria grande estar com vocês, porque falar da palavra traz alegria ao coração, né? Exatamente. Aprender da palavra, né? Revelações novas, com textos que a gente lê muitas vezes. Ah, mas eu já li 1000 vezes esse texto aí, eu sei de cor, de salteado. Mas a revelação, né? E aquele entendimento diferenciado, aquilo que está na palavra, que só o Espírito Santo pode dar o entendimento correto. Você vai descobrir aqui junto com a gente, que a gente possa ser instrumento de Deus para poder abençoar a sua vida. Bom, nosso tema de hoje é perseguição cristã. E já na introdução que eu fiz a respeito desse tema, eu queria aqui lançar a pergunta para a pastora, né? Será que isso acontece mesmo num país livre como o Brasil, né? Em questão de religião, diz que é um país laico, mas existe a perseguição? Porque, de repente, como existem em outros países, as pessoas são deserdadas, mortas, né? Perseguidas de fato, um negócio sinistro. Mas será que aqui no Brasil também acontece algo parecido? Como seria aqui no Brasil a perseguição? Acontece em todos os lugares, né, Júlia? Porque o próprio Senhor Jesus falou que nós seríamos perseguidos por amor de seu nome, né? Agora, eu creio que existe intensidade de perseguições. Por exemplo, a gente fala de países lá fora, que são países, o comunismo tão, né, fechado, que se a pessoa entrar com a Bíblia, a pessoa é condenada à morte, né? Então, você chega a um extremo de perseguição, que a gente também sabe que isso vai acontecer logo ali quando o anticristo chegar a esse mundo, a perseguição vai ficar assim em geral, no mundo também todo, é um sinal, né, do retorno de Cristo. Exatamente, que é um sinal do retorno de Cristo, é a grande perseguição contra a igreja. Segunda, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia fala sobre isso, né? Fala que quando o filho da iniquidade se manifestar, ele vai perseguir tudo que se adora a Deus, né? E vai se assentar no trono de Deus, declarando ser Deus. E ele vai perseguir de uma forma mais efetiva, mais agressiva, vamos assim dizer. Mas a perseguição, ela existe, né? Quando a gente fala, eu vejo, aqui mesmo no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, até de Deus, as pessoas recebem. Você fala, olha, Deus é bom. Não, porque Deus é maravilhoso. Fé, eu tenho fé, não é? Sempre tem fé, confiança, né? Você pode perguntar para a pessoa que nem frequenta a igreja, você confia em Deus? Confio. Agora, quando você fala assim, ó, sobre Jesus, você crê em Jesus? Parece que já muda. Parece que a chave na cabeça da pessoa já fala, lá vem de religião para mim. Já vem com religião, porque Cristo é a salvação, foi dada a Cristo. A Bíblia fala lá no livro de Salmos que em Jesus foi dado o nome acima de todo o nome. Então a gente vê a perseguição através do nome de Cristo. E até um missionário fala isso, né? De que assim, a religião e o evangelho é um voo mais alto, muito né? mais alto. Que não está preso ali às amarras da religiosidade, algo totalmente diferente. Exato. E pastor, a gente pode então entender, por exemplo, que a intolerância, porque muitos usam esse termo, né? Não usam a palavra perseguição, como a gente escuta em outros países, mas intolerância, será que isso acontece aqui num país laico? Com certeza. A gente vê isso diariamente acontecendo, né? Infelizmente, a gente prova disso. Eu já provei disso. Tenho certeza que muitos que estão ouvindo a gente também já provou disso. De você, às vezes, simplesmente evangelizar e a pessoa, ela tem o direito, como a gente falou, um país laico, um país democrático, a pessoa tem o direito o livre-arbítrio dela dizer assim, olha, eu penso de outra forma, mas muito obrigado e tal. O respeito cabe em qualquer lugar, né? Exatamente. Mas não. Às vezes começam a perseguição no sentido de começar a difamar, começa a difamar a pessoa, começa a caluniar. Um tratamento diferente, de repente? Um tratamento mais agressivo, diferente, né? E a gente sabe que no Brasil tem uma perseguição, aumentou um pouquinho mais, né, a perseguição, mas obviamente nada comparado a outros países que a gente conhece. Graças a Deus, né, Júlia? É verdade, pastora, que a gente pode expressar a nossa fé, né? Se estamos aqui hoje na televisão, no YouTube, falando da palavra, é porque nós temos essa liberdade. E eu lembro, pastora, em relação a um tratamento diferente, eu lembro o testemunho da senhora, que a senhora já contou na SOS da Fé, e eu também me recordo do testemunho do pastor Luciano
não subirá. Gosto muito das pregações dele. Sim. E tem um momento que ele falou sobre isso. Ele estava, e no trabalho dele, o chefe, né, fez um pedido para que ele mentisse pro cliente, né, de que ele não estava presente. E, de repente, ele se viu numa sinuca de bico, mas ele escolheu ali a verdade, escolheu o caminho da verdade, e o chefe disse que ia mandar ele embora. E ele falou assim, então eu só faço um pedido, que na minha carta de demissão o senhor coloque que eu fui demitido por não querer mentir. Aí ele falou que eu tenho certeza que isso vai me ajudar no meu próximo emprego. Exatamente. Mas a gente percebe isso, um tratamento diferente, né, pastor? É muito triste. Comungo um pouquinho disso, né, que ele falou, porque aconteceu comigo também. De pedir pra mentir. Exatamente, eu tinha 15 anos, eu comecei como office boy numa empresa, né, de trabalhos terceirizados, e a dona da empresa, ela pediu para que eu mentisse quando alguém ligasse lá para ela, uma pessoa específica, ela falou assim, olha, Yara, você tem que falar que eu não estou. E eu falei para ela, a senhora, me desculpa, mas eu não vou dizer que a senhora não está, a senhora estando, porque eu sou cristã, eu conheço a palavra, eu conheço de 8:44, né, vós tendes por pai diabo, né, que é mentiroso, tal. Eu falei assim, então, eu conheço a palavra, eu não vou mentir, porque o pai da mentira é Satanás. E ela falou para mim assim, olha, mas eu preciso que você faça, porque essa pessoa quer ligar, ela quer me convidar para sair para noitada, para balada, você vai estar me ajudando. Olha, querendo, né? Olha, você vai estar me ajudando a não ir pra balada. Não, isso é uma decisão sua. Você que tem que dizer pra pessoa, não eu, que a senhora não está. Aí ela pegou no outro dia, ela falou, olha, Yara, você tem que se adequar às normas da empresa, não a empresa você. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito a senhora, mas se for pra mentir, eu prefiro ser demitida. Nisso ela falou assim, calma que a Maria José vai falar com você, ela também já foi evangélica. Ó, já foi, não é mais, né? Aí ela veio falar comigo, ela falou assim pra mim assim, olha, Yara, eu já fui também evangélica. Na realidade, não é uma mentira. Você vai estar só omitindo o fato dela não estar aqui para ajudar ela, tal. Eu falei, olha, desculpa, para mim isso não é omissão, para mim isso é mentira e eu não fico. E fui demitida da empresa. E a gente vê que mau testemunho, né? Porque carrega do nome do evangélico, do cristão, mas tá aí espalhando mentiras, né? Júlio, porque influenciando outros. Outras pessoas, e a gente tem que levar em consideração que a nossa prestação de contas, a gente está aqui na Terra momentaneamente, somos peregrinos. Então, a nossa prestação de contas, ela não vai ser com homens. A nossa prestação de conta vai ser com Deus. E é individual, a senhora não vai poder chegar lá, mas a fulana falou que era evangélica e fazia isso. Não vai ter essa. Exatamente. Não vai ter essa, é individual. E pastor, a Bíblia vai falar lá em Mateus 5:10, aqui já trazendo um outro olhar sobre esse assunto, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu queria entender o seguinte, porque bem-aventurado a gente vê que é uma alegria, né? É uma satisfação. E que satisfação é essa em ser perseguido? É porque quando nós temos Cristo em nós, a gente já tem de antemão um aviso dele que nós seríamos perseguidos. Eu sempre pego um versículo, Júlia, que até você acompanha, tá comigo ali no SOS da Fé, e a gente falou até sobre ele. Olha que Jesus fala, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo você vai ter aflição. E a aflição não quer dizer só a luta, quer dizer também a perseguição. Então ele tá falando, já tô falando de antemão que você vai sofrer, mas para que você possa ter paz no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da adversidade. Então já é predito que nós passaremos por lutas, né? Então, quando eu tenho isso de Deus já no coração e eu tenho a consciência no coração, então eu vou ser feliz. Por que eu vou ser feliz no meio daquela situação? Porque eu vou dizer assim, estou no caminho certo. Porque se eu não estivesse no caminho certo, eu não estaria sendo perseguido. Jesus disse que eu seria perseguido por amor de seu nome. Opa, então estou no caminho certo, estou sendo perseguido porque realmente eu estou zelando pelo nome do Senhor. É como se existissem dois times. Em qual time você está jogando? Exatamente. Né? O time adversário nunca vai estar contente com a vitória do outro. Não, obviamente então, pronto. não. E você falou de uma coisa interessante, que você falou assim, bem-aventurado. A palavra bem-aventurança, na realidade, ela é mais do que felicidade. Tem traduções da Bíblia que fala feliz é aquele, né, tal. Isso diminui um pouquinho, às vezes, né, o peso que tem o bem-aventurado. Diminui o peso, sabe por quê? Porque a felicidade humana, ela é passageira. Ela não é eterna, né? Então, a felicidade humana, você consegue um trabalho e está feliz, mas depois você é mandado embora. Cadê aquela alegria do princípio? Já não vai existir aqui no final. Então, ela tem, assim, um prazo de validade, a felicidade humana. Mas a bem-aventurança, ela é algo que transcende. Ela vem do trono de Deus. Tudo que vem do trono de Deus é perpétuo, é eterno. E a palavra fala, né? que excede o entendimento. Excede o entendimento. Totalmente. Exatamente. Você não tem condições ou circunstâncias para estar contente, mas você tem essa paz no coração. Então,
a bem-aventurança, ela é uma felicidade eterna, ela não tem prazo de validade. Ou seja, você vai ser feliz aqui na terra e na eternidade por conta dessa ação que você teve, por você ter sido perseguido, né? Porque olha os mártires da igreja, Sim. né? Reinarão com Cristo, isso já seria matéria para a vinda de Cristo, né? Que a gente vai A falar. senhora gosta desse assunto, eu já percebi. Pois é, Júlia. Mas é muito bom, pastora. É muito bom e a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala, por exemplo, 2 Timóteo 3,12, ela fala assim, ó, de fato, todos os que desejam viver piedosamente, ou seja, andando na palavra, né, de acordo com as escrituras, tendo ações, né, de Cristo nessa terra, ó, serão perseguidos, tá vendo? Então já foi dito antes, vocês vão ser perseguidos, né? E aí fala mais aqui assim, olha, irmãos, ó, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência de sofrimento. Ó, como vocês sabem, nós consideramos felizes, bem-aventurados, né? Aqueles que mostraram perseverança no meio de uma perseguição, no meio de uma tribulação. Ó, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Então, a gente vê que a Bíblia fala muito sobre perseguição, sobre tribulação, né? Você sabe que a palavra tribulação vem de tribulos, né? De tribulos. O que é tribulos? Tribulos, aí... Tecla sabe. Tribulos. Tribulos era um equipamento, vamos colocar como um equipamento de um objeto de madeira, né? Que ele tinha pontas de ferro, como de pregos. Ponto de ferro que era para malhar o trigo, né? Para você tirar o melhor do trigo e separar o trigo do joio. Então, quando a gente fala que o cristão está sendo atribulado, ó, ele está sendo o quê? Amacetado para separar o joio do trigo, entendeu? Então, isso dói, né? Dói, lógico que dói. É uma perseguição, isso dói. Não é fácil, dói muito. Mas é a separação. Ali fica sabido quem é o joio, quem é o trigo. Porque o trigo não suporta a tribulação. Mas o trigo não, o joio. Sim. Mas o trigo suporta porque Jesus já predisse. Aos que são perseguidos, no caso, diz, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E primeiro de tudo, eu já achei cômico, né, pra não dizer, porque fala leve e momentânea. E a senhora deu aqui o exemplo de como é que é malhado ali o trigo, né, como é que é separado o trigo do joio, algo dolorido. E é leve e momentâneo? Como assim? Pois é, Júlia, ó, começa esse versículo que você leu. Quer ver? Lê de novo do comecinho, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Tribulação. Ó, para aqui. Leve e momentânea tribulação. Lembra que a gente falou daquele objeto que antigamente malhava o trigo, que é o tribulus, que vem daí a tribulação? Ou seja, é um momento, é um processo de dor, que traz dor. É um processo que o trigo é amassado, né? Mas ele é importante acontecer para ele poder ser separado do trigo. Ele tem que acontecer, né? Porque é nisso que separa aquele que é joio e aquele que é trigo. É sempre na hora do quê? De uma adversidade que você vai conhecer quem é quem por causa da sua ação. Não das suas palavras em si, mas propriamente das suas ações. Então ele fala, ó, que a leve e momentânea tribulação, porque aqui nessa terra a tribulação é leve e momentânea, ela tem um prazo de validade. A gente não vai ficar eternamente aqui nessa terra, né? Então a gente tem aí por volta de 70 anos e a Bíblia fala que passou disso é robustez, aí é um rapaz e mãe que acrescentaram dias, tal. Então tem pessoas que chegam a 100, 120 anos, né? Mas a gente tem um prazo de validade nessa terra. Então é uma leve e momentânea tribulação aqui nessa terra, mas que vai produzir para nós um eterno peso de glória, ou seja, na eternidade. Que é esse galardão, né? É Essa galardão, recompensa. a recompensa de andar com Deus, de passar pelo tribulos ali, de ser amassado, mas resistir, prevalecer, permanecer. E que galardão né? seria esse? Então, a Bíblia fala sobre galardões, né? A Bíblia fala no plural, são vários galardões. A salvação, Júlia, ela é inteiramente pela graça, não é por sacrifício, a não ser pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, quando eu creio, ele me garante a salvação. Sim, é a justificação, né? A justificação. Agora, o nosso galardão é por obras. Então, é por aquilo que as nossas ações aqui na Terra, nós vamos ter galardão, né? Há várias mansões celestiais no céu, há vários níveis, né, de mansões celestiais, há vários níveis de galardão no céu. E a gente vai receber, cada um segundo, as nossas ações aqui na Terra. Perfeito, pastora. E quando nós olhamos, então, assim, pelo menos eu observo que nesses momentos de tribulação, ou até de perseguição mesmo, quando a gente vê casos de mártires até, né, que existe isso, né, ali o relato deles, a gente vê que essas pessoas tiveram a fé extremamente provada, viveram a fé intensamente. Será que é errado o cristão orar para que também viva a fé intensamente, sabendo que a tribulação vai vir ali junto no pacote sem que ele perceba? Então, na realidade, a pessoa toma essa consciência quando, de fato, ela é uma
vamos dizer assim, como de fato ela é uma praticante da palavra, né? Ela toma esse conhecimento da Bíblia, que ela vai passar por perseguição, mas como ela tem o conhecimento de Deus, ela vai saber passar pela tribulação de uma forma mantendo a sua vida ali em comunhão com Deus, sem desanimar, sem desistir, sem retroceder, sem voltar atrás. O problema, Júlia, que a gente vê hoje no Evangelho, são muitas pessoas superficiais no Evangelho. Ela até quer Deus, mas ela não quer ir ao conhecimento de Deus. Eu falo sempre que o conhecimento de Deus em nós, ele produz para nós fortaleza, ele produz para nós sabedoria. E a gente precisa dessa sabedoria para poder passar por tribulações da vida com um olhar para a eternidade, porque as pessoas passam por tribulação com o olhar na terra. Então elas vão fraquejar sem o conhecimento de Deus. Ela fala, não, puxa vida, olha o que está acontecendo. Peraí, não, a Bíblia não é sobre coisas materiais, a Bíblia é sobre uma eternidade com Deus. Por isso que a Bíblia fala, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são terrenas. Então, o cristão de fato e verdade que obedece a palavra, que busca o conhecimento de Deus, ele não está com o olhar na terra, ele está com o olhar na eternidade. Estou vivendo aqui, mas com a preparação para a eternidade. Se ele tem essa preparação, essa esperança no coração que a Bíblia fala, então a pessoa vai saber passar por qualquer tribulação sem se desviar, sabe? Fortalecida no Senhor, buscando a Deus em todo momento, sem jamais desfalecer. Porque tem um texto também, eu até estava aqui buscando ele, porque é onde fala sobre quando pedimos experiências com Deus, né? Acho que você, de repente, se voltar aí nas memórias das suas orações, você não pediu por perseguições ou por tribulações. Mas muitos já pediram, Deus, eu quero ter experiências com o Senhor, né? Eu quero estar mais íntimo, ter experiências contigo. Mas quando pedimos experiências, meio que vem junto a tribulação. Exato. Porque é nesse momento de pressão que a pessoa é amadurecida. Que ela tem experiência com Deus. Exatamente. Então, eu costumo dizer assim, a pessoa pede, Deus, me dá paciência. Olha, olha o que você está pedindo. Sim. Deus, ele vai te dar. Mas junto com a paciência, vai vir situações para provar você. Ou seja, ele vai te dar o conhecimento sobre, mas junto vai vir também lutas para que você possa ser provado naquilo que você está pedindo. Então, se pediu paciência, aprenda sobre a paciência, porque você vai precisar dela. Eu até encontrei, ó, Romanos 5. Aí diz aqui no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E aí a gente vai entender esse processo. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, a gente vê que a tribulação tá aqui no meio. Não tem como, eu acho que é muito imaturo, né? É como se for uma criança espiritual que não compreende isso, que na vida adulta, como naturalmente falando, a senhora enfrenta problema. Claro. Todos os dias vem alguma coisa para resolver, alguma situação, lutas na mente, lutas no dia a dia, enfim. E isso é o que vai levando a gente ao amadurecimento e poder desenvolver esses frutos, né, pastora? Exatamente, Júlia. Quando a gente olha para a palavra, né, você vê que uma coisa vai produzindo a outra. Então, é uma sequência, né, de crescimento espiritual. Por exemplo, eu quando era mais nova, não tinha... hoje eu tenho um pouquinho mais entendimento do que eu tinha no passado. Então, a gente era mais impaciente, né? A gente, quando é jovem, você é jovem ainda. Sou impaciente. Os jovens em si são mais impacientes, né? Geração miojo. Que é tudo na hora, né? Mas à medida que você vai ganhando experiência com Deus, né? Tô falando de experiência humana, mas de experiência com Deus, você se torna mais paciente, né? Você vai tendo mais o fruto do Espírito em você, porque você já tem aquela visão mais ampliada das coisas da vida. Eu vejo por mim hoje, com 44, eu sou diferente com 15, 14, quando eu entrei na igreja, né? Então, antigamente eu era mais impaciente. Hoje eu sou muito mais paciente. Eu falo, não, vai dar certo. Se Deus tem pra mim, virá a mim, né? Ou seja, você passa a crescer espiritualmente. Já tá bem calejada, né? Você fica tranquila. Pastor, e quando nós olhamos pra vontade de Deus, será que é vontade dele que a gente seja perseguido? Isso no sentido mais amplo, não só os casos extremos, mas também no dia a dia, como a gente iniciou o programa falando, é vontade de Deus que a gente passe por situações assim? Na realidade, nunca foi vontade de Deus, né, o pecado para o homem, nem o homem ser perseguido. Tudo aconteceu através do pecado de Adão, porque Deus criou o homem perfeito para que nós pudéssemos estar no Éden até hoje. Deus criou o homem imortal, o homem não foi criado para ser mortal, por isso que a dor, quando um familiar, um ente querido morre, existe uma dor na separação, porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para ser eterno, né? No entanto, com o pecado de Adão, tudo mudou. Olha, nós saímos da essência, né, daquilo
aquilo que o homem foi criado através do pecado. Entrou o pecado gera morte. Então o pecado gera morte, o pecado gera perseguição, porque as pessoas se afastaram de Deus e vão perseguir aquelas que estão no caminho, caminho, né? Mas não era para ser assim, no Éden não era para ser assim. Se nós estivéssemos vivendo o Éden até hoje, não existiria perseguição. Então dizer que é a vontade de Deus, assim, para o homem que sejamos perseguidos, nunca foi a vontade de Deus. Mas hoje está acontecendo a perseguição, acontece pelo pecado do homem, né? Através de Adão. Então essa perseguição acontece. Mas como Jesus já nos ensinou que a perseguição viria, então eu tenho que estar feliz porque a perseguição mostra que eu estou no caminho certo. Perfeito! Pastor Yara, muito obrigado mais uma vez por tudo que a senhora acrescentou no programa de hoje. Antes de encerrarmos, faz aquele convite especial para quem é da região do interior de São Paulo. A senhora tem 2 endereços. São 2 endereços, Júlia. Então, nos cultos de domingo, aonde é e quais são os horários também? Tá bom, vou tentar especificar. No primeiro domingo do mês, eu estou com o meu esposo lá em Mogi Mirim, tá bom? Na rua 3 de maio, 343, ali bem no centro. Nós estamos nós 2 juntos ali às 8 horas da manhã e também tem às 18 horas o nosso culto. No segundo domingo do mês, eu estou em Espírito Santo do Pinhal ministrando a Santa Ceia, na rua Vigário Montenegro, 169, no centro ali do Espírito Santo do Pinhal. E o meu esposo faz a Santa Ceia em Mogi Mirim às 8 às 18 horas. No terceiro domingo, eu estou em Mogi Mirim às 8 e às 18, ali falando também sobre a volta de Cristo. Nós estamos nesse estudo da volta de Cristo. E aí o meu esposo, no terceiro domingo, ele faz o Espírito Santo do Pinhal. Então a gente troca. E tem também os irmãos que nos ajudam, o irmão Erasmo, que nos ajuda muito no Espírito Santo do Pinhal, o irmão João também, a irmã Lúcia. São obreiros que fazem a obra com toda excelência e amor, que nos ajudam também, nos auxiliam nessas reuniões. Então a gente convida você e a sua família para estar conosco, seja em Mogi Mirim ou seja ali em Espírito Santo do Pinhal, vem estar com a gente. Tem 2 lugares para você encontrar a pastora Yara. Por falta de Bom, pastora, Deus abençoe a senhora, Júlia. sua vida, seu ministério, sua família. Volte sempre, o Diz Aí está de portas abertas. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigado. Fica aqui o meu abraço e eu te vejo na próxima oportunidade. Deus abençoe. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!